Boa noite. Em meio à crescente mercantilização da educação, a realidade enfrentada por professores em instituições privadas tem se tornado cada vez mais preocupante. Jornadas exaustivas, baixos salários, contratos instáveis e a falta de autonomia pedagógica são marcas da precarização que atinge boa parte da categoria. Enquanto escolas e faculdades lucram com mensalidades elevadas, muitos docentes enfrentam condições que comprometem tanto sua saúde quanto a qualidade do ensino. Para entender melhor este contraste, conversamos com a professora Maria Carolina, que atua e leciona atualmente no IFRN, mas já vivenciou de perto os desafios da rede privada. Eu atuei na rede privada em duas áreas diferentes. Uma foi escola de línguas e outra, que seria a comparação com o IF, escola mesmo, escola de ensino médio, uma escola bem tradicional e importante de Natal, da rede privada. Essa experiência, eu trabalhei 5 anos nessa escola da rede privada e tem várias coisas, com que a relação a salário, o salário é um salário fixo, a gente não tem plano de carreira, progressão, a única diferenciação que eles faziam, isso por causa do mercado, né, que impõe, era os professores do pré, ou seja, do terceiro ano, eram professores que eram muito melhor pagos do que o restante. Isso não implicava a formação, não importava se o professor que estava no primeiro e segundo ano do ensino médio, por exemplo, eu, tinha doutorado e o professor que estava no pré não tinha, né? Era só, simplesmente, eles iam buscar os melhores professores, os mais renomados professores no mercado, para colocar no pré, para ter um nível de aprovação alto e depois fazer uma publicidade em cima disso, né? As condições de trabalho, que eu sempre comparo com relação ao IF, bom, eu não tinha benefício do plano de saúde, o salário era um salário medianamente bom, mas para as exigências que tínhamos, na verdade acabava sendo não tão bom. Tanto que eu sempre disse, eu não vou aguentar mais de 5 anos trabalhando na rede privada, por quê? Eu tinha 8 turmas, com 50 alunos cada turma, mais ou menos. Então, quando eu ia corrigir provas, eram umas provas do tamanho do mundo, as provas eram sempre aplicadas no mesmo padrão. A gente tinha que aplicar a prova com determinada quantidade de questões objetivas. Não tínhamos liberdade total na escolha das atividades avaliativas que fazíamos. E as condições de trabalho, por ter 50 alunos dentro de uma sala de aula, eram muito difíceis, muito difíceis. A maioria dos professores trabalhavam com microfone, para que os do fundo da sala pudessem nos escutar. Eu vivia com problemas de voz, né, de perder a voz, a imunidade baixa, que trazia problemas como alergias, crises alérgicas, gripes, etc. E comparado com aqui, eu fazia o meu melhor, mas assim, não tínhamos tempo de preparar aulas com qualidade. Eu trabalhava de segunda a sexta, de manhã, de tarde. Então as aulas que eu preparo aqui no IF são muito mais cuidadosamente pensadas e planejadas. A qualidade da aula que eu consigo dar com vocês aqui, apesar de que temos algumas turmas que chegam a 30 alunos, não é nem por perto o que eu tinha lá, e também não tenho os problemas disciplinares sérios aqui, porque vocês são de 4º ano, já chegam maduros, já sabem o que, claro, algum ou outro sim, sempre tem que ser conversado, né? Mas não existem grandes problemas disciplinares. Então, assim, comparando, eu sempre digo, eu me sinto privilegiada de estar aqui. Minha saúde melhorou em todo sentido, né? Nunca mais fiquei sem voz, e eu dou uma aula tranquila, preparo a aula tranquila, planejo minhas atividades avaliativas do jeito que eu acho. Inclusive no primeiro bimestre não faço prova, no segundo eu faço prova, no terceiro eu faço outra atividade, dependendo do perfil da turma ou do que eu quero avaliar. Tenho total liberdade para isso, e é uma diferença assim enorme. Os relatos da professora reforçam
e evidenciam o que os dados e pesquisas vêm apontando nos últimos anos. O cenário da educação privada impõe desafios cada vez maiores aos profissionais de sala de aula. Como chegamos até aqui? Que fatores históricos explicam esta precarização? Para responder essas perguntas, ouvimos o historiador Francisco Leandro, especialista em História do Brasil. Então, é uma profissão com muitas particularidades, né, de professor. E, no geral, o professor de escola privada tem melhores condições de estrutura física, apesar de ter sempre que lidar com turmas mais numerosas, pelo menos isso é uma regra geral. Mas em termos salariais, o serviço público é sempre mais vantajoso, né, para o professor. Garante mais estabilidade, segurança, proteção. Para que um professor na rede privada consiga sobreviver de maneira minimamente digna, decente, sustentar sua família, um professor ou uma professora precisam dar muitas aulas, e é bem desgastante. E eu acho que um fator de estresse também para o professor de escola privada é essa lógica empresarial, né? Quer dizer, a educação, que é um direito social, se transforma em mercadoria e o professor, ao invés de lidar com os estudantes na relação ideal entre professor e aluno, na relação estrita de ensino e aprendizagem, ele tem que lidar com uma dimensão que é a do consumo e lidar com os alunos, os estudantes e pais como clientes. E às vezes é difícil isso, né? Difícil porque eventualmente precisa se submeter a situações até constrangedoras. Não é incomum situações até mesmo de humilhação, né? E se o professor tem posicionamentos mais firmes, ele tem o seu emprego ameaçado. Então acho que a principal questão é essa, né? O fator salarial, que para você sustentar tem que dar muitas aulas, trabalhar muito, ter muitas horas aulas ao longo da semana, muitas horas aulas, e essa dimensão mesmo da relação com o estudante que é marcada, atravessada pelo comercial, pela lógica do mercado. As explicações do historiador ajudam a entender as raízes desse problema, mas a precarização não está apenas nos livros ou nas pesquisas, ela atinge a vida real de milhares de famílias. A professora Daniele Alves falou com a nossa equipe e relatou como a desigualdade entre as redes públicas e privadas podem ser percebidas nas experiências de colegas e familiares que enfrentam todos os dias as dificuldades da sala de aula. Oi, gente, agradeço o convite de participar do trabalho de vocês. Vocês me perguntaram sobre a minha opinião ao observar colegas ou familiares trabalhando na rede privada e na rede pública de ensino. Eu acho que é muito importante pontuar que o nosso país ele não tem uma cultura de valorização da educação. Isso é muito importante, independente de ser rede privada ou rede pública, apesar de que essas instituições vão funcionar de formas bem diferentes. Porém, a gente não é um país que valoriza a educação de uma forma bem ampla. E aí, o que é que acontece? É muito provável que futuramente, nos próximos anos, a gente tenha um apagão de professores, porque os cursos de licenciatura, eles não estão sendo mais uma opção viável para as pessoas. Antigamente, muitas pessoas tinham esse sonho de cursar licenciatura, de ser professor, as pessoas encaravam como um dom, um talento, e não é. Na verdade, é uma profissão, é uma carreira que exige muito estudo, muito esforço, tem uma carga horária intensa e, devido ao trabalho, essa carreira deve ser remunerada. Da mesma forma como a pessoa desenvolve muitas atividades e se dedica, espera-se receber uma retribuição por isso, já que é uma carreira e não um ofício, um dom, um talento, um sacerdócio. Então, existe ainda incutido na população brasileira de que ser docente é ter um sacerdócio, é ter uma missão, e não é. É uma carreira
como qualquer outra carreira que precisa de incentivo, precisa de reconhecimento, valorização, né? Precisa de um plano de carreira adequado e uma retribuição, uma remuneração que justifique todo o desempenho, esforço e estudo que a pessoa se dedica dentro daquela carreira. Dito isso, a gente vai ter funcionamentos bem diferentes, tanto na rede pública como na rede privada. A educação, ela é um direito de todos. Porém, a gente percebe que, na perspectiva de rede privada, as escolas, elas atuam numa perspectiva de empresa, onde se vende um produto que vai ser consumido. Esse produto é a educação. Então, a educação, ela vira uma mercadoria. E aí, algumas pessoas podem pagar mais por ela, outras não. E aí, a escola, como ela vira uma empresa que oferece um produto, ela vai ter regras de funcionamento muito pautadas nessa lógica empresarial. Isso não é positivo da perspectiva educacional, porque aí cada escola ela vai ter um projeto político-pedagógico que vai ser de acordo com o viés das pessoas que vão administrar ali aquele negócio. E aí a gente precisa entender que muitos professores que estão ali naquele local, eles vão ser submetidos a uma jornada muito intensa de trabalho, porque eles vão ganhar por hora aula, e aí muitos deles, para fazer uma renda suficiente para manter suas despesas, eles vão trabalhar muito mais. Então, a gente sabe que nem todas as escolas privadas, elas pagam o piso, elas seguem, né, as leis trabalhistas como devem ser seguidas. Muitos profissionais precisam do dinheiro, então eles acabam se submetendo, né, às condições ali, com medo de serem demitidos. Então, a gente visualiza uma precarização também nas condições de trabalho dessas pessoas, além do tratamento por parte dos pais e dos alunos, visto que, como eles pagam mensalidades muito altas, eles acabam distorcendo as relações ali, professor-aluno, né? E acabam tratando o professor como um mero empregado que está prestando um serviço e deve se submeter às pessoas que estão pagando. E não é essa relação que existe, né, na realidade. Então, a gente percebe um adoecimento muito intenso por parte dos professores em relação a isso. Uma coisa que está muito em moda são os cursinhos. Os cursinhos, eles são uma máquina de ganhar dinheiro hoje em dia. E aí, na perspectiva da rede pública, a gente também tem uma precarização, mas é uma precarização dentro de outros aspectos, né? A gente já tem a garantia de piso salarial, tem muitos direitos dentro da carreira, no serviço público. E aí, o que é que a gente tem, né? Apesar de não ser a remuneração ideal ou merecida, mas a gente tem alguns ganhos interessantes, frutos de muita luta, de greves. Mas o que é que acontece? Existe também uma precarização na estrutura. Enquanto na escola privada se investe muito em estrutura, a rede pública ela carece desse investimento de uma forma geral, porém a estrutura ela é bem mais precarizada. E aí as condições são mais difíceis para o professor, porque muitas vezes ele vai trabalhar em condições que ele não consegue dar uma aula de qualidade, ter tranquilidade para fazer o seu planejamento, para executar o que ele pensou, o que ele elaborou, porque as condições não são as condições ideais. Sem falar de todos os percalços que ele vai encontrar na trajetória docente, né? De suporte que esses alunos precisam do ponto de vista psicológico. Nem todas as escolas públicas vão ter psicólogo, que está na legislação, né, essa previsão, mas a gente sabe que nem todas as escolas vão ter acesso às escolas públicas. Então, muitas vezes o professor ele vai acumular cargos, ele vai atuar ali como professor, como psicólogo. As famílias delegam muitas funções para a escola, que são funções dela, mas a família às vezes acaba não se responsabilizando pela sua função social e joga para a escola. Então, o professor vai entrar com essa sobrecarga também, achando que ele é responsável pelos alunos afetivamente, pela educação que deveria estar sendo dada em casa. Então, são muitas demandas, de fato uma carreira que precisa, né, de muito suporte e não tem.
e aí as pessoas acabam se sobrecarregando e adoecendo. Então, são contextos diferentes, né? Enquanto na escola privada você tem muito dinheiro na estrutura física, apesar de que o salário ele é pautado pela carga horária que você tem, então você tem que ter muita aula para ganhar mais. Na escola pública, você tem alguns ganhos dentro da carreira, no plano de carreira, que não são suficientes, ao meu ver, mas você tem uma precarização da atuação do profissional, que ele acaba acumulando muitas funções, e também da estrutura física desses espaços, dessas escolas. A precarização do trabalho é um desafio que vai além das escolas e universidades. É um reflexo direto das escolhas que a sociedade faz sobre o valor que dá à educação. Enquanto muitos professores enfrentam jornadas pesadas e pouco valorizadas, o futuro da formação das próximas gerações segue em risco. Reconhecer e enfrentar esse problema é fundamental para garantir um ensino de qualidade e condições dignas para quem dedica a vida a ensinar. Tenham todos um bom dia.